Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo Ficções. Ficções é um podcast sobre filosofia e cotidiano e você pode ouvir os episódios no meu site que é o marcosramon.net/ficções. Quando a gente pensa em filosofia, talvez uma das coisas mais importantes de perceber é que a filosofia como área de conhecimento, ela tem uma estrutura acadêmica, ela tem um conhecimento acumulado, mas a filosofia de maneira mais geral, ela pode ser colocada como uma curiosidade diante do mundo, uma capacidade de se encantar com a realidade, de se encantar com as coisas e olhar para o mundo com atenção. Talvez essa seja a melhor forma de pensar a filosofia, não que a história da filosofia, os conceitos, os trabalhos acadêmicos, eles não têm importância, eles têm dentro dessa estrutura da filosofia como uma área acadêmica, mas se a gente pensar a própria ideia da filosofia, e isso é comum a todas as culturas, logo não é uma invenção dos gregos, a filosofia se caracteriza também como uma capacidade de olhar para a realidade de uma forma mais atenciosa, de uma forma mais cuidadosa, com alguma curiosidade. Aliás, tanto Platão quanto Aristóteles viam na admiração, no espanto, essa atitude originante da filosofia. A filosofia começa quando as pessoas têm essa capacidade, essa disponibilidade para olhar para a realidade e se encantar com o mundo, ter a admiração, ter um espanto diante da realidade, olhar um fenômeno que acontece e você se encantar e tentar entender aquilo, tentar compreender como aquilo funciona. E aí, nesse sentido, se a gente olhar para toda e qualquer criança, a gente percebe que a criança tem isso naturalmente. Logo, a disposição para a filosofia é uma disposição natural. A gente, com o tempo e o processo educacional, a própria estrutura de organização da sociedade é que vai, de alguma forma, tirando essa nossa capacidade. Ou seja, todo mundo tem uma natureza filosófica, mas nem sempre a gente consegue manter isso do jeito como a gente gostaria, porque o mundo ensina a gente que perguntar demais é ruim, ser curioso demais incomoda, então você deve ficar quieto, você deve não fazer perguntas, você deve aceitar as respostas da maneira como elas chegam até você. E a filosofia pressupõe o contrário, pressupõe fazer perguntas mais do que encontrar as respostas definitivas, fazer boas perguntas, se encantar com o mundo e tentar olhar para ele da mesma maneira que uma criança olha, fazendo perguntas o tempo todo. E você, costuma fazer perguntas? Gosta de fazer perguntas?